A história de Noé e da Arca todo mundo conhece, né? Mas e se o verdadeiro clímax da história não for o dilúvio, mas sim o que veio depois? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na aliança que Deus fez com a humanidade e naquele símbolo espetacular que selou tudo isso para sempre. Parece uma pergunta boba, não é? Mas no contexto dessa história, a resposta vai muito, mas muito além da física. Ela revela uma promessa que é surpreendente. E é bem no coração disso que a nossa análise de hoje vai bater. Vamos tentar imaginar a cena. Depois de meses trancado naquela arca, a porta finalmente se abre. Para Noé e a família dele, não era só o fim de uma tempestade, gente. Era o fim de um mundo inteiro e o começo de um outro. Um recomeço, assim, radical para toda a humanidade. Então, o que foi que Noé encontrou quando pisou em terra firme? Vamos começar por aí, explorando esse mundo recém-lavado e o que ele significava de verdade. A terra estava literalmente zerada. Não tinha mais civilização, não tinha estrutura de poder, nem sistema de pecado organizado. A história da humanidade estava sendo reiniciada. E dessa vez, o primeiro ato não foi de desobediência, como lá no Éden, mas foi um ato de adoração, de gratidão de Noé. E olha que interessante, a partir dessa única família, toda a diversidade humana que a gente conhece hoje teria sua origem. Sem, Cã e Jafé, eles se tornaram os patriarcas de todas as nações da Terra. É como se fossem uma nova raiz para a humanidade, assim como Adão e Eva foram lá no começo. Bom, um mundo novo precisa de uma nova base para a sociedade funcionar, certo? E é aqui que Deus estabelece as diretrizes para esse recomeço, com algumas regras um pouco diferentes das de antes. O que é fascinante aqui é uma mudança que parece sutil, mas é fundamental. A ordem de multiplicar e encher a terra é a mesma que foi dada a Adão. Só que, agora, a humanidade age com a consciência dolorosa do pecado. O domínio não é mais com a inocência do Éden, sabe? É com a responsabilidade pesada de quem conhece o mal. E aqui a gente vê uma mudança bem prática e simbólica. Há permissão para comer carne. O que isso significa? Que, a partir daquele momento, a vida seria sustentada pelo sacrifício de outra vida. É um lembrete constante de que a sobrevivência nesse novo mundo depende de sacrifício. E junto com isso vem uma proibição bem séria: não comer o sangue. Por quê? Porque o sangue é visto como a essência da vida. Ao declarar que o sangue pertence a ele, Deus estabelece o princípio sagrado da vida. E esse é um conceito que vai percorrer toda a narrativa bíblica. Partindo desse princípio de que a vida é sagrada, a gente chega neste ponto, que é crucial. Tirar uma vida humana agora tem uma consequência gravíssima. Essa declaração não é só uma lei, não. É o alicerce de todo um sistema de justiça. E esse versículo leva a gente direto para a ideia do governo humano. A necessidade de ter leis, de ter autoridade para proteger a vida. Isso não é visto aqui como uma invenção humana, mas como uma estrutura estabelecida por Deus para impedir que aquele caos de antes do dilúvio acontecesse de novo. Depois de estabelecer as regras, vem o clímax da história, a promessa. Deus não só reinicia o mundo, ele faz um pacto com esse mundo. E essa não é uma aliança qualquer. Olha só as características dela. É universal, vale para toda a criação. É eterna, não tem data de validade. E o mais importante de tudo, é imutável e graciosa. Isso quer dizer que a promessa de Deus não depende do nosso comportamento. É um presente, totalmente incondicional. Toda aliança precisa de um sinal, né? Um lembrete visível. E para essa promessa, Deus escolheu algo espetacular, o arco-íris. Vamos ver como isso vai muito além de um fenômeno bonito da natureza. O arco-íris se torna tipo um outdoor divino. É a prova visível da misericórdia de Deus, um lembrete para a humanidade e, segundo o texto, para o próprio Deus, da sua promessa. Ele representa a esperança que nasce depois da tempestade do juízo. E aqui a gente chega na metáfora mais poderosa de todas. A palavra em hebraico para arco-íris é a mesma para um arco de guerra. Só que este arco está virado para cima, apontado para o céu, não para a terra. É como se Deus estivesse desarmando a própria arma de juízo e dizendo: a ameaça não virá mais de mim. E a importância desse símbolo não para em Gênesis, não. Ele reaparece em momentos cruciais. Em Ezequiel, o arco-íris faz parte da visão da glória de Deus. E lá em Apocalipse, ele envolve o trono celestial. Isso mostra que a misericórdia não é só um ato isolado de Deus, mas uma parte essencial de quem ele é. Mas o que tudo isso significa hoje?
Na nossa parte final, vamos dar uma olhada em como essa promessa tão antiga ainda reverbera no nosso mundo. As lições aqui são profundas. O dilúvio, uma tragédia imensa, não termina em morte, mas em uma aliança. Esse pacto se torna a raiz da ideia de uma graça que está disponível para todos. Ele estabelece o valor sagrado de cada vida humana e a ideia de que a justiça na sociedade tem uma origem divina. Acho que a gente pode resumir tudo a uma única ideia. O dilúvio purificou, mas foi a aliança que restaurou. A ação final de Deus não é de destruição, e sim de restauração. E é com essa reflexão que a gente fecha. O arco-íris é como a assinatura de Deus na história, um lembrete de que a sua misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Se isso é verdade, o que isso significa para o nosso mundo, para o nosso futuro? Fica a pergunta. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.